Bom, beleza. Então, boa noite aí para quem chegou depois, né? Na aula de hoje, então, dando continuidade aí ao que a gente estava tratando na aula anterior, né? Como eu havia dito anteriormente, né? Em cada aula, a ideia é ver um capítulo, né, daquele livro. Então, dando seguimento aí, a gente vai falar hoje um pouco sobre ângulos, tá? Sei que não é um conceito novo, né, para vocês, mas a ideia é ir explorando todos os conceitos da geometria plana. Eu tenho certeza que em algum momento desse curso a gente vai ver coisas aí que vocês não chegaram a ver durante o ensino médio, né? Mas até chegar esse momento a gente precisa ir fazendo, né, toda a teoria até chegar lá, certo? Então, assim como a gente fez na aula anterior, né, quando a gente vai estudar um objeto matemático, a gente precisa defini-lo, né? Lembra da metáfora que eu fiz com o jogo de xadrez, né? A gente não precisa entender o que ele é, né? Mas precisa ter uma definição clara das suas regras e de como ele funciona, do que a gente pode ou não fazer a respeito, né? Então, dando continuidade a essa metodologia, né, antes de definir ângulo propriamente dito, a gente precisa de uns conceitos complementares aí para a gente conseguir formalizar de uma maneira mais concreta esse conceito, né? É, então, um dos primeiros conceitos que surgem é a gente saber diferenciar entre região convexa e região côncava em um plano qualquer, né? Na verdade, esse conceito de côncavo ou convexo, ele se estende também ao espaço, né? Mas como o nosso estudo se restringe à geometria plana, né, a gente vai falar aqui nesse conceito no plano, né? Então, primeiro vamos falar aqui sobre região convexa, né? Não vou colocar aqui uma definição exata como está lá no livro, porque eu quero mesmo é que vocês consigam visualizar esse conceito, quando eu falo esse nome, eu quero que venha uma imagem na cabeça de vocês e vocês entendam o que eu quero falar nesse contexto, certo? Então, quando eu falo de uma região convexa, eu estou falando de uma parte do plano, né? Então, vamos imaginar aqui novamente que essa folha de caderno aqui é o nosso plano, né? Faz parte da nossa geometria aqui, onde a gente está estudando, né? E que eu vou selecionar uma região qualquer desse plano. Digamos, vamos pegar aqui não precisa ser um quadrado, um retângulo, algo assim qualquer, não, né? Mas vamos selecionar uma região desse plano, né? Um pedaço dessa região que eu vou chamar aí de alfa mesmo, certo? E essa região eu vou chamar de convexa sempre que eu conseguir pegar dois pontos dessa região, né? Dois pontos quaisquer aleatórios, né? E eu consegui traçar uma reta entre elas, né? E essa reta está inteiramente contida dentro desse plano, tá? Sempre que isso acontecer, eu estarei trabalhando com uma região que é chamada de convexa, certo? Então, essa reta aqui a gente chama de reta R, esses pontos de A e B maiúsculos, né? Só para exercitar os conceitos aí que a gente viu na aula anterior, tá? Pontos a gente escreve com o nosso alfabeto tradicional aí, só que com letras maiúsculas, e retas a gente representa com letras minúsculas, tá? Então, sempre que isso acontecer, eu posso pegar aqui um outro par de pontos qualquer, sejam esses aqui o C e o D, né? Se eu conseguir traçar uma reta, essa aqui ficou bem torta, né? Deixa eu fazer de novo. Se eu conseguir traçar uma reta e essa reta estiver totalmente contida nesse recorte do meu plano, né? Ainda posso considerar essa região como uma região convexa, tá? Então,
em linguagem matemática, isso que eu falei para vocês poderia ser escrito assim, ó, para todo ponto, né? Isso aqui é o símbolo matemático que indica para todo, né? Para todo ponto A e B, né? Vamos colocar aqui. Esse C e D eu coloquei só para expandir a ideia, mas basta 2 pontos, né? Para todo qualquer ponto A, B e reta também R, né? De tal forma que A seja diferente de B, né? Então vamos colocar assim, A e B pertencentes à reta R, né? E A sejam diferentes de B, né? Como eu coloquei aqui em cima. Então, essa reta R, né? Então, essa reta R deverá estar contida nesse plano alfa, tá? Isso aqui caracteriza uma região convexa, ok? E uma região côncava, ela é, uma vez definida o que é uma região convexa, uma região côncava fica definida pela negação disso, né? Então, tendo em mente o que é uma região convexa, o que seria então uma região côncava? Seria uma região que não é convexa, né? Então, mas como que a gente visualiza, né? O que nos interessa aqui nesse momento é visualizar, né? A gente pode visualizar uma região convexa assim, ó. Vamos fazer um outro recorte do nosso plano, né? Digamos que ele tem essa característica aqui, ó. Né? Um recorte aí qualquer do nosso plano que eu vou chamar de, sei lá, pode ser de plano beta. Não, pode ser ainda plano alfa também, não faz diferença não, o nome, tá? E aí, o que seria... Opa, aqui eu escrevi convexa de novo, né? Desculpem aí. Côncava. Côncava. Então, como eu disse para vocês, o que seria uma região... Essa região aqui que eu fiz é uma região convexa porque toda vez que eu seleciono quaisquer 2 pontos pertencentes a ela, eu consigo traçar uma reta que pertence totalmente a essa região, ou seja, todos os pontos da reta estão nessa região, né? Uma região côncava, como eu acabei de dizer, é uma região que não é convexa, né? Ou seja, eu teria que obter alguma reta, né, depois de ligar 2 pontos quaisquer dessa região, né, onde pelo menos um ponto dessa reta não está dentro dessa região selecionada, né? Então, ó, por exemplo, se eu pegar esses 2 pontos aqui, eu consigo selecionar uma reta que está totalmente dentro da região alfa, correto? Né? Aí tá, mas essa situação vai ocorrer sempre? A gente pode ver que não. Ó. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, né? Chamar esse aqui de ponto A e esse de ponto B, né? Na hora que eu for traçar uma reta ligando esses 2 pontos, né? A gente vai ver que um pedaço dessa reta aqui, ó, passa fora dessa região selecionada, tá? Então, eu vou ter aí que nem todos os pontos dessa reta pertencerão a essa região, esse recorte da região alfa que a gente fez aqui, né? Então, isso aqui caracterizaria uma chamada região côncava, ok? Alguma dúvida até agora, gente? Professor? Sim. Então, na verdade, a região côncava ela vai ser côncava todas as vezes que a reta ela não estiver dentro do plano. Se ela tiver essa partezinha cortando. Pelo menos um pedaço dela, que você consiga obter pelo menos uma reta que tenha um pedaço dela passando fora dessa região. Tá? Entendeu? Aí a gente pode generalizar isso para situações que vão ser do nosso interesse, por exemplo, com regiões assim, ó, digamos, com figuras que a gente vai estudar mais adiante, né? Figuras, digamos, com esse aspecto, né? Entendi. Entendeu? Aí, esse caso, se eu pedisse para caracterizar, seria um caso de uma região côncava. Por quê? Porque a gente consegue pegar
um ponto aqui e o outro ponto dentro da região, porém, na hora de ligar esses dois pontos através de uma reta, a gente vê que tem um pedaço dela passando fora da região selecionada, né? Então, esse aqui seria um outro exemplo de uma região côncava. Certo? Certo. Então, mais alguém tem alguma dúvida? Alguma observação? Né? Não? Então, beleza. Então, vamos continuar, tá? Isso que eu estou falando tá de uma maneira bem direta, tá? Vocês podem dar uma olhada lá no livro, ele fala com um pouco mais de detalhamento, com mais alguns exemplos, né? Porém, como ele utiliza de uma linguagem, de uma notação que eu não sei, eu não participei, né, da formação matemática de vocês, eu não sei o quanto vocês estão acostumados com essa simbologia, né? Pode ser que alguns tenham mais dificuldade e outros mais familiaridade com isso, né? Então, de toda forma, eu estou adotando uma abordagem que apela para a visualização dos conceitos, como eu estou fazendo aqui, e aplicando a notação quando necessário, ok? Mas a leitura do livro é essencial, é fundamental para a formação de vocês, né? Então, com base nesse conceito, né, vamos ver outras definições aí que vão nos ajudar a definir o conceito de ângulo, né? Um conceito importante é o conceito de semiplano, né? Mas, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Para entender o conceito de semiplano, a gente tem que entender o que constitui uma separação de pontos em um plano, né? Pois, vou colocar aqui, semiplano, né? Semiplano, né? Fazer aqui mais um recorte aqui, né, do nosso plano. Vou chamar aqui, por enquanto eu não vou atribuir um nome não, é isso, né? Da mesma ideia que a gente viu na aula anterior sobre o conceito de semi-reta, né? Lembrem que eu falei que uma reta a gente representa assim como um segmento, certo? Porém, ela não tem início nem fim, né? Como que a gente utiliza um símbolo, né, uma notação geométrica para representar, para diferenciar um segmento de reta de uma reta completa, né? Aqui a gente representa uma reta e aqui a gente representa um segmento, né? A gente delimita esses pontos para dizer que aqui a gente tem um recorte da reta, né? E quando a gente tem uma reta com apenas um ponto aqui numa extremidade e a outra sem nada, né, indicando que ela segue de forma indefinida, isso aqui é o que a gente chama de semi-reta, né? Eu falei disso na aula anterior, né? Ou seja, uma semi-reta pode ser entendida como metade da reta, né, pois ela só tem início, mas não tem fim, né? Da mesma forma, o semiplano, ele é um plano que ele vai ter um início, porém não vai ter um fim, tá? Então, porém, na semi-reta a gente tem um ponto para delimitar o início da semi-reta. No plano, a gente vai ter uma reta para delimitar o início do semiplano, tá? Então a gente pega uma reta qualquer aqui dentro do nosso plano, né? E a gente diz que para cá a gente tem um semiplano e para cá a gente tem outro semiplano, né? Diz que ele continua de forma indefinida para cá e para cá, né? Esse contorno que eu fiz aqui é só um recorte, né? Só um pedaço do meu semiplano para ficar melhor caracterizado, que eu estou trabalhando aqui com um plano inteiro, ok? Então, essa reta simbolizaria o início de dois semiplanos, dividiria esse plano que a gente está trabalhando em dois, né? Um para a direita e outro para a esquerda, se vocês preferirem caracterizar assim, ok? Então, temos esse conceito, né? E como que a gente entende o conceito de separação, né, de pontos em um
de pontos em um plano, né? Primeiro a gente precisa separar um plano em dois semiplanos, né? E depois selecionar um ponto em cada semiplano, tá? Então, lembrem que a gente pode traçar uma reta passando por dois pontos, né? Então, quando a gente traça essa reta aqui, ó, né? Opa, saiu torto. Deixa eu fazer de novo. Quando a gente traça... Não está saindo do jeito que eu quero. Assim fica melhor. Assim ficou melhor, né? Digamos que esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B, né? Então temos aqui o ponto A nesse semiplano que eu vou chamar de alfa', né? E o ponto B nesse outro semiplano que eu vou chamar de alfa', tá? Só para poder diferenciar um semiplano do outro, né? Então, eu consigo traçar uma reta por A e B, né? Porém, a gente tem essa reta preta que eu coloquei aqui, essa reta R, né? Indicando o início de cada um desses semiplanos, certo? E o que a gente tem aqui no fim das contas são duas retas se intersectando, né? Então, quando temos a intersecção entre essas duas retas, entre essa reta que delimita o início dos dois semiplanos e essa reta que indica como vou dizer, essa reta por qual passa os pontos A e B, né? Eu posso dizer que houve aqui uma separação de plano, tá? Então é um conceito meio abstrato, né? Um conceito meio... parece um requinte teórico assim desnecessário, né? Mas é um recurso que, à medida que vai aumentando o grau de abstração, né, do nosso curso, a gente vai fazendo uso dessas definições, ok? Porém, o que nos interessa aqui é só entender esse conceito que eu passei anteriormente, ó. Deixa eu colocar aqui de início, né? Fazendo a analogia que eu fiz com o semiplano, né, ou com a semirreta, quer dizer que tem início, mas não tem fim, né? O semiplano é isso, ó, é um plano dividido em dois, né, por meio de uma reta, ok? Então, deixa eu ver se eu posso escrever isso de uma maneira não muito formal. Posso colocar assim, ó, semiplano como um plano. Esse aqui é um plano alfa, né? Então, um plano alfa separado em dois semiplanos, que eu vou chamar de alfa' e alfa', né? Por uma reta R, ok? Então, só para ilustrar em palavras para escrever, né, o que eu ilustrei aqui por meio dessa figura, tá? Então, semiplano é isso que eu acabei de colocar aí, né? Então, com essa ideia de semiplano, a gente consegue, a ideia de semiplano, de região côncava, convexa e tudo mais, a gente consegue definir aqui o conceito de ângulo. Vou colocar aqui mais embaixo, vou colocar logo a outra página, né? Que é o conceito com o qual a gente vai trabalhar o restante dessa aula, né? Então, o que a gente chama de ângulo, né, é basicamente a reunião, né, de duas semirretas, né? Então, assim, ilustrando o que é um ângulo. A gente vai pegar duas semirretas, né? Lembrando que semirretas são retas que apenas têm uma origem, mas não têm um fim, tá? Porém, o ângulo tem algo a mais, né? A gente vai pegar duas semirretas que têm a mesma origem, né? Então, pegar um ponto do qual origina essa reta e pegar esse mesmo ponto para fazer originar
outra reta, tá? E outra coisa, essas duas semi-retas aqui que eu acabei de criar, elas não podem ser colineares, né? Pois se elas forem colineares, ou seja, se as duas estiverem uma em cima da outra, né, por assim dizer, a gente tem simplesmente uma semi-reta, né? Ou ainda tem um ângulo nulo, que é um caso tão trivial que se torna um conceito desnecessário, né? Se torna algo totalmente descartável na teoria, né? Então, o que é relevante é quando elas não são colineares, né? Então, digamos que essa aqui é uma reta R, né? Vou colocar aqui de preto. Essa aqui é uma reta R, essa aqui é uma reta T, né? E, sei lá, a gente pode pegar pontos aqui A e B, né? A sobre a reta R, B sobre a reta T, né? Já que a gente precisa de pelo menos 2 pontos, né, para traçar uma reta e também uma semi-reta, né? Então a gente coloca aí esses pontos adicionais só para poder indicar a mais, né, que essas duas retas elas não são colineares, né? Então a gente coloca aqui que A é diferente de T, tá? Eles não são, não estão sob a mesma reta, tá? Ou ainda, pode ser assim, pode ser colocado dessa maneira, né? Então, e mais, né? Essa região interna, deixa eu ver como é que eu vou representar isso aqui, né? Essa região aqui, ó, toda essa região interior a essas duas semi-retas é o que a gente costuma chamar de ângulo, tá? Embora o conceito também se estenda à região exterior, como a gente vai ver mais adiante, né? A gente vai ver que isso aqui é um complemento do ângulo, tá? Então, mas, peraí, deixar assim mesmo, tá? Então vamos colocar aqui alguns nomes, né? Esse ponto de origem, né, a gente pode colocar aqui como a letra O, né, representando o vértice do ângulo, né? Então vamos colocar aqui, ó, letra O vai ser o vértice do ângulo. Essa semi-reta OA, né, a gente pode representar assim. São os lados OA e OT, não, aqui é B, né, na verdade. E OB, né, são os lados do ângulo. Né? E o que mais dá para a gente falar? E o ângulo propriamente dito, a gente pode representar assim nesse caso, ó, como a inflexão que acontece entre essas retas se dá aqui nesse ponto de origem, né? A gente representa o ângulo assim, ó, como A, O com um tio em cima, B, e a gente diz que essa região aí é o ângulo mesmo. Tá? Certo? Então, só para bem definir isso daí, tá? O conceito quanto à região interior ou à região externa, né? Isso aí a gente vai deixar para definir mais adiante, ok? Porque é aí que vai fazer valer o conceito de região côncava e convexa, né? Por causa dessas figuras aí, né? Isso vai ficar mais relevante mais adiante, né? Então, o que eu posso acrescentar aqui em termos teóricos para a gente seguir adiante, né? Vamos ver. Não, eu posso colocar essa parte, acho que sem prejuízo, né? Falar sobre região côncava e convexa do ângulo, dessa maneira aqui, ó. Sobre essas duas partes aqui, sobre esses dois setores do ângulo, né? Que é o
os pontos internos do ângulo e os pontos externos, né? Então, vamos classificar assim, ó. Interior do ângulo AOB, né? Então, o interior desse ângulo, se eu colocar essa figura que eu representei aqui, né, vai ser simplesmente essa região que a gente desenhou aqui, ó. Essa região aqui vai constituir a região interior do ângulo, tá? E essa região, ela é côncava. Por quê? Por causa da... côncava não, desculpem. Ela é convexa por causa da definição que a gente fez anteriormente, né? A gente consegue ligar dois pontos dentro dessa região, né, através de uma reta, e essa reta está totalmente contida dentro dessa região, né? Por exemplo, a gente pode pegar aqui um ponto aqui, outro aqui, né, ligar através de um segmento de reta, né, e esse segmento estará contido dentro dessa região, né? Pode pegar um ponto aqui, outro aqui em cima, e todos os pontos do segmento estará dentro dessa região, tá? Então, vale dessa maneira o conceito que a gente definiu anteriormente de convexidade, né? Então a gente pode dizer aqui região côncava. Né? E exterior do ângulo, AOB, né, é a parte complementar desse ângulo. Então, se a gente fosse representar aqui mais uma vez através da figura, seria esse desenho aqui, ó. Toda essa região pintada de mais claro, né? Então, toda essa região é côncava, né? Não, aqui eu escrevi errado, desculpa. Mais uma vez, eu falando uma coisa e pensando em outra, né? Convexa, e aqui é côncava. Côncava por causa da definição que a gente fez anteriormente, né? Qual seria a definição? Toda região que é côncava é aquela região que não é convexa, ou seja, a gente consegue pegar dois pontos dessa região, né, ligar eles através de um segmento e encontrar parte desse segmento que não pertence a essa região. Por exemplo, pegando um segmento daqui e outro aqui, né, ligar esse segmento e ver que nem todo segmento, né, vai ter uma parte dele que não estará dentro dessa região que a gente tracejou aqui anteriormente, ok? Então é por isso que caracteriza como uma região côncava. E essa daqui eu vou até fazer um desenho para deixar registrado aqui, tá? Então, se algum exercício, em algum conceito teórico, se referir a um determinado ângulo como sendo côncavo ou convexo, em relacionado a isso que você deve, esse conceito que você deve visualizar, beleza? Então, com base nisso, acho que já dá para a gente falar de mais algumas coisas e mais alguns conceitos e começar aí citando alguns exemplos e tudo mais. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Sobre o conceito de ângulos consecutivos e adjacentes. Ângulos consecutivos e adjacentes também.
Então, o conceito de ângulo ângulo consecutivo e adjacente muitas vezes são confundidos, né? Por isso que eu vou falar dos dois de maneira simultânea, né? para não ter confusão, tá? Para ver se deixa claro a diferença entre um e outro, porque na verdade todo ângulo adjacente é consecutivo, mas nem todo ângulo consecutivo é adjacente, né? Então vamos ver as diferenças aqui, né? Ângulos consecutivos eles podem aparecer de três tipos, de três formas basicamente, né? Vamos colocar aqui primeiro os consecutivos. Vou ilustrar cada uma dessas formas para ficar mais claro, né? Tem uma que é assim, ó, que quando eles têm a gente pode formar esses ângulos com três semirretas, né? E basicamente quando eles dividem cada uma delas, quando cada uma delas vai fazer parte dessa definição, eles vão ter cada uma delas em comum, tá? Então a primeira a gente pode colocar assim, ó. Vamos primeiro desenhar, fazer assim, esse ângulo, aqui, ó, a origem, né? Aí eu vou desenhar primeiro o ângulo AOB. Esse aqui é do ponto A até o ponto B, né? Então assim a gente tem esse ângulo aqui formado, né? E depois, após formar esse ângulo, a gente forma o ângulo AOC, né? Então aqui já é outro ângulo maior do que o anterior, né? Esse é um exemplo de ângulo consecutivo, onde o segmento OA é em comum aos dois, tá? Aqui vocês podem ver claramente que a gente tem dois ângulos em jogo, em comparação, né? A gente tem primeiro o ângulo AOB, que é esse menorzinho que eu fiz aqui, ó. Eu representei por esse ângulo menor aqui. E depois o maior, o ângulo AOC. Tá? Os dois estão, digamos assim, que um em cima do outro, certo? Vou deixar assim para poder ficar mais clara a comparação entre eles, né? E o que eles têm em comum? Eles têm o segmento OA em comum, né? A semirreta OA em comum. A outra situação é o que a gente pode fazer assim, ó. De novo vamos pegar um ponto em comum, um ponto de origem, né? E vamos traçar o ângulo, vamos fazer primeiro um ângulo mais aberto, o ângulo AOC. AOC. Aqui é o C e aqui é o A, né? E depois que traçou esse ângulo, a gente faz aqui, esse ângulo tem esse comprimento, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre as unidades de medida de ângulo, né? Depois de traçar esse ângulo mais aberto, né, a gente fixa, por exemplo, essa semirreta OC, né? E traça um ângulo OCB, por exemplo, mais raso, né? Por exemplo, esse ângulo aqui mais raso, OCB. Né? Então, nesse caso, o que a gente manteve em comum entre esses dois ângulos formados que eu sobrepus um ao outro? É o segmento, é a semirreta OC. A gente representa assim, ó, OC em comum. E por último, é a situação que leva ao caso de adjacência, né? Que é quando a gente tem um ponto de origem, né?
Aí a gente traça, por exemplo, o segmento, vamos traçar aqui o ângulo A, O, opa, não saiu do jeito que eu queria, espera aí, digamos que esse aqui é o ângulo A, O e B, né? Aí depois eu mantenho esse segmento OB fixo, né? E a partir dele eu traço um outro ângulo com a semirreta OC, né? Então, ó, primeiro eu tracei o ângulo AOB, esse ângulo aqui, né? Depois eu mantive a semirreta OB fixa e tracei o ângulo o ângulo BC aqui, né? Entre essas semirretas formadas pela mesma origem O, né? Das semirretas BOC, tá? Então, nesse caso, qual a semirreta que ficou em comum? A semirreta BO ou OB. Vou colocar assim. OB em comum. Aí, como eu disse, essa terceira situação que a gente viu aqui, é o caso em que a gente tem ângulos adjacentes, né? Você tem um ângulo do lado do outro, né? Em todos os casos, a gente pode ver aqui que os ângulos se sobrepõem, né? Sempre você tem um maior se sobrepondo ao menor, né? Nesse caso aqui, é a única situação em que você tem um do lado do outro, né? E adjacente significa justamente isso, um do lado do outro, tá? Por isso que eu falei de início que todo ângulo adjacente também é consecutivo, mas nem todo consecutivo é adjacente, porque essas duas primeiras situações não são adjacentes, só a terceira, tá? Então, só esse terceiro caso aqui, ó, é que é um caso de adjacência, né? Então, vou colocar aqui ângulos adjacentes, né? Certo? Todos entenderam a diferença ou ficou alguma dúvida? Não? Tá ok? Bom, então vamos... um outro conceito também que vai aparecer com frequência nos exercícios é o caso de ângulos opostos pelo vértice, né? Então vou escrever ele só uma vez e depois vou colocar de forma abreviada. Ângulos opostos pelo vértice. Também é chamado de OPV. A gente pode abreviar isso quando for se referir, tá? Para não ter que ficar escrevendo isso sempre, tá? Bom, ângulos opostos pelo vértice, eu acho que a maioria de vocês deve se lembrar bem, né? É um dos casos de ângulos congruentes, né? Que geralmente é ensinado lá no final do ensino fundamental, também no ensino médio, né? É quando você tem duas retas se intersectando, né? Representada assim, ó. E esse ponto onde elas se intersectam pode ser entendido como o vértice do ângulo formado, né, por elas aqui, ó. Esse ângulo e esse ângulo, né? Então, digamos que a intersecção dessas duas retas formem 4 semirretas, né? Digamos a semirreta OA, né, que é essa daqui, segue indefinidamente para cá. A semirreta OB, quer dizer, né, seguindo para essa direção. A semirreta OD, né, oposta à semirreta OB, né? E por fim, a semirreta OC, né, que é oposta à semirreta OA, né? E a gente pode imaginar esse ângulo aqui que eu coloquei aqui de vermelho, mas nada nos impede, por exemplo,
de considerar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, em verde também, são ângulos também opostos pelo vértice, tá? Então são duas situações aí de ângulos opostos pelo mesmo vértice, né? A gente vai ver que esses dois ângulos têm um teorema, né, que a gente vai trabalhar mais adiante, que esses ângulos opostos pelo vértice eles são iguais, tá? Então, por exemplo, se esse ângulo aqui for de 30 graus, esse aqui também vai ser. Se esse ângulo aqui de verde for de 120 graus, esse outro também vai ser de 120 graus, né? E isso é devidamente demonstrado pelas propriedades aí da geometria, né? Então, ângulos opostos pelo vértice aparecem em configurações semelhantes a esta, como eu desenhei aqui, ok? Quando tem dois ângulos opostos, apenas se os lados de um deles são as respectivas semirretas opostas aos lados do outro, tá? Colocando de uma maneira mais formal, ficaria dessa maneira aí, beleza? Então, como eu disse, ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, né? O que nos remete ao conceito de congruência, ou seja, quando a gente vem a comparar ângulos, né, para poder estabelecer medida entre eles, né? Então vem aqui mais uma vez o conceito de congruência, né? Como eu disse na aula anterior, esse é um dos conceitos mais abrangentes, né, que aparecem na matemática. Vocês vão ver esse conceito surgir em diversos campos, né, e sempre com uma aura semelhante a essa daqui, né, embora ele tenha aplicações bem diversas. Congruência e comparação. Então, mais uma vez, lembrando que o sinal de congruência é parecido com o sinal de igual, né? Só que com uma reta a mais. Vou colocar ele assim. É uma igualdade com um segmentozinho a mais, né? Então, congruência entre ângulos, ele é uma noção que nos permite estabelecer um critério de comparação, né, entre ângulos que aparecem entre ângulos ou entre figuras geométricas quaisquer, né? E só para não se delongar muito nesse conceito, né? Lá no livro ele fala com mais detalhes. Aqui, para o nosso caso, a gente vai entender congruência como igualdade, tá? Não vou falar de novo sobre as propriedades lá de reflexividade, simetria, transitividade e tal, para não se delongar além da conta, né, do que é necessário, né? Só invoquei esse conceito de congruência para falar que quando a gente falar a palavra congruência, estamos nos referindo à igualdade entre ângulos, ok? Então é basicamente isso que a gente tem que registrar a respeito disso, né? Então beleza. Aí com base nisso a gente já consegue falar um pouco agora que é o que realmente importa, né? Que é fazer um pouco de matemática com os ângulos, né? Ou seja, fazer operações, né? Que é somar, subtrair, o que seria multiplicar ângulos, compará-los, né? Então, vamos começar com a operação mais básica, que seria de adição. Então, adicionar ângulos é a mesma ideia primitiva que a gente já tem com outras quantidades, né, que a gente já aprendeu a fazer, seja com números, seja com objetos, com massa, com peso, qualquer coisa, né? A gente pega coisas que têm medidas iguais, né, que têm unidades de medidas iguais, e adiciona a outras que têm na mesma unidade de medida para que a gente entenda
o quanto que as duas juntas valem nessa mesma unidade de medida, né? Em outras palavras, quando você tem, por exemplo, um ângulo, digamos assim, ó, né? O ângulo com essa medida, né? Não vamos falar de medida propriamente dita agora, né? Aqui, uma origem A e aqui B, né? Então aqui é um ângulo A, O e B, né? E digamos que eu tenha um outro ângulo cuja medida é assim, ó. Pode ser representada por essa figura. Aqui digamos que também tem uma mesma origem, porque isso é irrelevante para a gente, né? E tem o segmento, tem os pontos C e D, né? Então aqui é o ângulo COD, né? Então, se eu quero entender o que seria a adição desses ângulos, eu posso muito bem tornar a origem deles a mesma, né? Então, se eu quero adicionar esses ângulos, a gente pode fazer assim, ó. O que seria somar esses ângulos? Eu posso... vamos manter essa primeira figura aqui inalterada, né? Tentar desenhar o mais próximo possível do que estava aí, né? Ó, com a mesma medida O. Aqui é B, aqui é A, né? E essa quantidade que representa aqui a abertura entre essas duas semi-retas, vamos só representar por esse vermelho com um tracinho, né? E a gente pode pegar esse outro ângulo representado aqui por COD, né? E a gente pode colocar a origem deles em comum, né? Pegar essas duas semi-retas OC e OD e justapor uma na outra, né? Ou seja, fazer elas ficarem colineares, né? Então a gente e fazer assim, ó, né? Basicamente traçar uma abertura entre elas, né? Com uma medida também de 2 tracinhos, como está aqui, né? Então o que eu fiz, ó? Esse ponto B e esse ponto C, a gente pode muito bem considerar que eles ficaram iguais, né? Só para título de comparação, passaram até a mesma origem O, né? E esse ponto D continua aqui, né? Então o resultado da soma desses ângulos seria isso, seria uma figura semelhante a essa, né? Aí, para poder ficar de forma mais pura, por assim dizer, sem menos poluição visual na figura resultante, a gente pode colocar assim, ó, apaga essa linha do meio, né? Agora que a gente já tem o resultado da abertura resultante, né? E coloca esse resultado assim, ó, 1, 2, 3, né? Representando o novo ângulo resultante da soma desses dois ângulos anteriores, certo? Então, só para poder deixar claro que o processo de adição de ângulos é o mesmo processo de adição de quantidades a qual a gente já está acostumado, né, em toda a nossa vida acadêmica, né? E de subtração é a mesma coisa, né? Aqui você adicionou, em subtração você tiraria, né? E você obteria uma outra quantidade. Se no caso esse ângulo aqui com um tracinho, né, ele é maior do que esse ângulo com 2 tracinhos, se você fosse subtrair, você obteria um ângulo resultante, né, que seria uma inclinação, uma abertura entre essas retas aqui bem menor, né, já que você tirou essa diferença, tá? Então, só para poder representar mesmo essa ideia de adição, ok? Assim, a gente pode falar também de... Deixa eu ver. O outro conceito que surge, né, já que adição e subtração já é um tanto familiar, né,
é o conceito de divisão, e principalmente de divisão em partes iguais, né? Aí é que vai aparecer um nome bastante frequente nas listas de exercício e também ao longo de toda a disciplina, que é o conceito de bissetriz, né? Bissetriz de um ângulo. Alguém lembra o que significa, o que é a bissetriz de um ângulo? Ou não? Não, professor. Não? É o segmento de reta que divide um ângulo, não, um segmento não, uma semi-reta, né? Pode ser assim, que divide um ângulo em duas partes iguais, né? Então, vamos representar aqui a bissetriz dessa forma. A gente tem um ângulo, né? A bissetriz, então, seria a semi-reta, aqui que eu estou representando em azul, né? Que faz com que esse ângulo que a gente tinha inicialmente seja dividido em dois pedaços de igual quantidade, né? Então, tenho aqui uma origem A e B, né? E digamos que esse aqui seja o C, tá? Então, para formalizar em termos de símbolos, né? A gente pode dizer assim que esse ângulo AOC é igual ao ângulo BOC. Né? Então, essa reta aqui no meio que eu coloquei em azul é que dá sentido ao nome de bissetriz, né? É a reta bissetriz, ok? Ou semi-reta bissetriz, né? É sempre melhor utilizar a nomenclatura correta, né? É semi-reta porque ela tem uma origem bem definida, né? Que é bem aqui no vértice, certo? Então a bissetriz de um ângulo ela é única, né? Eu não vou colocar a demonstração disso, acho que ela é desnecessário nesse momento, né? Mas é um dos conceitos mais relevantes que a gente vai tratar aqui, né? Em alguns exercícios da lista correspondente à aula de hoje, esse nome aparece lá, tá? Quem não viu ou quem não se lembra desse conceito, né? Dá uma lida também lá no livro, tudo para poder firmar melhor, né? Ver se sedimenta melhor esse conceito na memória, né? Outros conceitos igualmente relevantes, né? Outros nomes aí que aparecem com frequência, é o conceito de ângulo reto, agudo e obtuso, né? Aí aqui a gente já vai começar a falar de medida de ângulo propriamente dito. Ângulos reto, agudo e obtuso. Opa! Sim. Então, o conceito de todos esses conceitos de ângulo reto, agudo e obtuso, né? Eles na verdade são oriundos lá da ideia de um triângulo retângulo, né? A gente tem sempre fixa a ideia de triângulo retângulo. Porém, como a gente não vai falar de triângulo retângulo agora, né? Acho que vai daqui a umas 2 aulas ainda mais ou menos até a gente falar de triângulo, né? Vamos ter que buscar uma outra abordagem para não antecipar conceitos, né? Então, para poder correlacionar essas definições, vamos ter que fazer uso do conceito de suplementar, né? E complementar, né? De ângulo suplementar e ângulo suplementar. Ângulo complementar
e ângulo suplementar. Aí por que eu falei lá do triângulo retângulo? Né? Vocês devem lembrar, pelo menos isso aí acho que a maioria deve lembrar, que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Né? Isso aí é um dos resultados que mais martelam na cabeça da gente, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio. Né? Aí, só que não explicam pra gente o porquê disso. Né? Isso aí é uma justificativa mesmo, né? O porquê disso, ele não tem, né, uma definição. Né? Isso parte de outras definições primárias, né? E é feita uma demonstração, né, para a gente chegar nessa conclusão de que a soma dos ângulos internos é de 180 graus. Né? Porém, lá eles colocam como algo que caiu do céu, né? Mas não precisa ser colocado dessa maneira, não. Né? No devido tempo, a gente vai tentar entender uma justificativa legal sobre essa soma dos ângulos. Né? Então, o conceito de ângulo complementar, né, eu vou fazer bem assim, para representar ainda com a ideia de desenhos, como eu estava fazendo, eu vou escrever aqui mais embaixo, né, isso aqui de suplementar. E vou fazer um desenho bem aqui, ó. Assim. Né? Então, esse ângulo aqui, ó, quando a gente tem... Eu vou colocar assim... Vamos colocar esse ponto aqui de origem O, tá? E a gente tem 3 semi-retas partindo dessa origem. A, B e C. Né? Existe um ângulo muito especial que essas semi-retas podem formar entre si, que de tão especial ele tem uma simbologia própria. Né? Ele é representado assim, ó, para dizer que eles formam um ângulo de 90 graus. É o chamado ângulo reto. Tá? Então, esse ângulo aqui, vou colocar aqui, esse aqui é o ângulo reto. Que é igual a 90 graus, a gente já vai falar dessas medidas aí. Ou π sobre 2 radianos e por aí vai. Né? Então, no caso do ângulo complementar, né, ele pode ser entendido da seguinte maneira. Né? Quando a gente pega um ângulo reto, né, considera só essa primeira região aqui formada, que está delimitada por esse ângulo, né, a região do ângulo AOB. Aqui, A, O e B. Né? Esse ângulo mede 90 graus. Né? E vamos traçar um novo ângulo assim. Tá? Então, o que a gente chama de ângulo complementar, digamos, vamos chamar esse ângulo aqui de... aqui seria um ponto D. Né? Então, esse aqui seria o ângulo BOD. Né? O que a gente chama de complementar de BOD é o ângulo que falta para formar 90 graus. Tá? Então, a gente pode colocar uma definição bem simples assim. Ó. O complementar de BOD, né, esse ângulo BOD,
é o ângulo que falta, para formar um ângulo reto. Um ângulo... Vou ter que colocar embaixo mesmo. Aí embaixo eu vou colocar aqui na outra definição o ângulo suplementar, né? Eu acho que explicando dessa maneira está mais simples do que a forma como esses ângulos são explicados lá no livro, né? Mas pelo menos vocês vão ter duas visões diferentes, né, sobre o mesmo assunto. Aí vocês escolhem qual vocês acham preferível, né? A do livro eu acho até melhor porque ela é um pouco mais formal, né? Enquanto que, se eu fizer aqui o mesmo desenho, vou até copiar aqui para não perder tanto tempo. Assim, ó. A gente ainda tem que esse aqui é um ângulo reto, né? Porém, o conceito de ângulo suplementar é o seguinte, ó. Se esse aqui é um ângulo reto, esse outro ângulo aqui também é um ângulo reto, né? Então, esse ângulo formado, esse ângulo aqui, ó, o BOC, né? Esse ângulo BOC, ele é igual a dois ângulos retos, tá? Então aqui é, peraí, BOC é igual a dois ângulos retos, né? Então, o conceito de ângulo suplementar seria assim, ó, o suplementar desse ângulo BOD que eu considerei aqui de início, suplementar de BOD é o ângulo que falta para formar dois ângulos retos, ao invés de um. Né? Então, olha a diferença. Aqui, o ângulo que falta para formar um ângulo reto, ele está se referindo a esse ângulo aqui, ó. Ele está se referindo a esse ângulo faltante aqui para formar um ângulo reto, tá? Enquanto, no caso do ângulo suplementar, o ângulo faltante a qual ele se refere é esse daqui, ó, bem maior do que o anterior. Certo? Essa é a diferença básica entre ângulo complementar e ângulo suplementar. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Ou não? Não? Tranquilo, né? Acho que todos já deviam lembrar disso, né? Então, ó, com isso, já fica definido o que é o ângulo reto, o que é ângulo suplementar e complementar, né? Ficou faltando só definir o que é um ângulo agudo e o ângulo obtuso, né? Então, vamos colocar aqui essas definições, né? Ângulo agudo, que num desenho, né, a gente pode ilustrar assim, ó. Ele é todo ângulo que é menor do que um ângulo reto, né? Então, se a gente representa aqui um ângulo reto dessa maneira, como fez na figura anterior, A e B, né? O ângulo agudo, ele é um ângulo formado assim, ó, digamos, representado dessa maneira, né? Por essa abertura aqui entre as semirretas OB e OC, né? De tal forma que BOC é menor que
BOA, né? Ou seja, um ângulo reto. Né? Um ângulo reto. Tá? E quanto que o ângulo obtuso é justamente o oposto disso. É o ângulo que é maior do que um ângulo reto. Ângulo obtuso. Opa. Numa ilustração simples, ficaria assim. Está aqui o ângulo reto, mais uma vez ilustrado. Colocar mais uma vez A e o B, a origem O, né? E colocar esse ângulo formando essa abertura aqui. Ó. Então, agora vamos ter essa abertura BOC maior que um ângulo reto. Né? Então, com essas definições, a gente pode finalmente falar de algumas unidades de medida, né, das mais utilizadas. Eu creio que a que vocês mais utilizaram foram as unidades de graus. Né? Mas aqui a gente vai utilizar mais outra, né, a unidade de radianos no decorrer do curso. Né? Não nesse comecinho agora, né? Aqui mesmo na geometria euclidiana 1, propriamente dito, a gente ainda vai utilizar muito as duas, né, de graus e radianos, né? Mas, por exemplo, quando vocês forem fazer geometria analítica, álgebra linear, essas coisas, a tendência é vocês irem utilizando cada vez mais a notação em radianos. Né? Então é interessante aprender o quanto antes. Né? Fundamentos de matemática, quando vocês veem lá a trigonometria, né? Se utiliza muito também a unidade de radianos, então unidade de medida. Ângulos. Né? Então, a gente tem a unidade, como já disse, a unidade de graus, a mais utilizada de todas. Né? A unidade de graus, ela consiste na seguinte classificação, né, basicamente. Um ângulo reto ser equivalente a 90 graus. Tá? Então, assim, a gente tem dois ângulos retos serem 180, né? 3 ângulos 270, 4 ângulos S 360, que é a circunferência como um todo. Né? Então, essa é uma das unidades mais conhecidas, né? Então, dispensam tanto a apresentações, mas a unidade de graus ela tem submúltiplos. Né? Tem, por exemplo, 1 grau, né? Opa, a gente representa assim, 1 grau ele equivale a 60 minutos, né? Que a gente representa assim, certo? Enquanto que, ou ainda a gente pode escrever de outra maneira, né? A gente pode colocar assim, 1 grau como, não, pode ser 1 grau igual a 60 minutos, ou ainda que 1 minuto é 1 grau dividido em 60 partes. Então a gente pode entender dessa maneira também. Né? Enquanto que o próprio minuto ele é dividido em segundos. Né? Então você tem aí a unidade de 1 minuto equivale
a 60 segundos. Ou ainda pode entender que 1 segundo é 1 segundo é 1 minuto dividido em 60 partes. Tá? Ou ainda 1 grau dividido em 60 vezes 60, né? Você tem 3.600 partes. Né? Então 1 segundo é 1 grau sobre 3.600 partes também. Né? São duas formas equivalentes. Ok? Como eu disse, essa não é a única unidade que a gente trabalha. Né? A outra unidade que a gente vai utilizar com bastante frequência é a unidade de radianos. Né? E radianos a gente considera o seguinte, né? Tudo também a partir da definição do ângulo reto, né? Onde um ângulo reto, né, vai equivaler a π sobre 2 radianos. A gente simboliza dessa maneira, rad. Tá? Mais para frente eu vou explicar para vocês o porquê que o π aparece nessa história, né? Quando a gente for mexer com os radianos propriamente dito, o que aquele π da circunferência lá, o 3,14 que vocês conhecem, o que ele tem a ver com essa unidade, né? Porque aqui esse π que aparece aqui, ele não é bem o 3,14 lá não, né? Existe uma correspondência, mas não é tão direta assim quanto a gente está imaginando, ok? Então mais adiante, quando a gente for ver essa notação com mais detalhes, eu vou explicar a relação dela com os graus e com outras unidades, né? Então, aí ele não tem outras subdivisões, tudo colocado em radianos mesmo, por isso que é uma notação mais simples de trabalhar, né? E tem uma que é bem menos utilizada hoje em dia, que é a notação dos grados, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Os grados também parte da definição do ângulo reto, e ele faz a seguinte comparação, que um ângulo reto tem 100 graus, a gente representa 100 GR, né? Aí a circunferência inteira teria 400 graus, né? Então de certa maneira é uma unidade até conveniente pela facilidade de se dividir a circunferência, né? Com um número na base 10, né? Por isso que por muito tempo ele foi bastante utilizado, certo? Então, com essas unidades e tudo mais, vamos por enquanto focar nessa primeira, tá? Essa segunda aqui, essa última, né? A gente não vai utilizar em nenhum momento, só citei mesmo por uma questão de curiosidade. Ela está completamente em desuso hoje em dia, né? E essa de radianos, como eu já mencionei, a gente vai deixar mais para frente lá no curso, para ir começar a entender, a trabalhar melhor com ela, beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo, né? Uma manipulação feita com essas unidades de medida, a gente pode entender assim, exemplos, né? Se você vê lá numa questão, por exemplo, expressar, sei lá, 30 graus e 70 minutos, né? Isso está na forma mais reduzida possível ou dá para você colocar isso de outra maneira ainda, de uma maneira mais reduzida ainda, né? O que vocês acham? Dá para expressar de uma maneira ainda mais reduzida? Lembrem bem, né? Você tem que 60 minutos equivale a 1 grau, certo?
Então, o que você tem aqui, na verdade, é o quê? É 30 graus somado com 70 minutos, né? Mais 70 minutos, colocando aqui, ó, 30 graus é igual, mais 70 minutos é 60 minutos mais 10 minutos, certo? Porém, 60 minutos é 1 grau, né? Então, na verdade, você tem 30 graus mais 1 grau mais 10 minutos. No fim das contas, então, você tem que isso é 30 mais 1, né? 30 graus com mais 1 grau é 31 graus, né? E 10 minutos. Né? Então, essa seria uma maneira mais reduzida de você representar esses 30 graus e 70 minutos. Certo? Então, só uma ideia de manipulação que você pode fazer. Né? Deixa eu ver um outro exemplo assim que vocês podem utilizar. Se eu fosse somar, por exemplo, uma ideia de soma com esses ângulos, né? Se eu fosse pegar 30 graus e 40 minutos, né, e somar com 15 graus e 35 minutos, né? Como é que ficaria isso daí? Quanto daria o resultado? Alguém sugere um valor? A gente tem que somar grau com grau e minuto com minuto, né? Então, fazendo isso, quanto daria o valor total no final? 45 graus e 75 minutos. Isso, 45 graus, né? Vamos colocar aqui passo a passo. 30 graus mais 15 graus, né? Mais 40 minutos mais 35 minutos, né? 30 graus mais 15 graus, 45 graus, né? 40 minutos mais 35 minutos, 75 minutos. Mas dá para reduzir mais ainda isso daí? Lembrando? Sim. Sim, como é que ficaria? Ficaria 45 graus. 60. Isso. Minutos. Mais 60 minutos. Mais 15 minutos. 15 minutos, né? E o que a gente faz agora? Soma os graus, né? Que dá para reduzir. Porque os 60 minutos, na verdade, é 1 grau, né? Isso. Aí daria 46 graus. Isso. 15 minutos, né? 46 graus e 15 minutos. Aqui, escrevi errado aqui, né? 15 minutos. 46 graus e 15 minutos. E essa seria a resposta. O resultado daquela soma dali de cima. Certo? Então é um exemplo de operações que a gente faz, né? Utilizando os graus. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Coloquei até lá na lista para vocês exercitarem um pouco esses conceitos, tá? Por isso que eu estou dando os exemplos aqui. Certo? Outro exemplo para a gente treinar um pouco alguns desses conceitos vistos na aula de hoje. O caso de ângulos opostos pelo vértice, por exemplo, né? Vou citar aqui outros exemplos. Lá no livro, gente, tem outros exemplos resolvidos, né? Por isso que eu reforço a importância e a necessidade de se ler o livro, né? Não se ater apenas às aulas, né? Que as aulas propositalmente eu não falo de tudo em detalhes, justamente para que vocês possam fechar as lacunas com a leitura, né? Isso aí é parte fundamental na importância. Não importa se seu objetivo é seguir em sala de aula ou partir para a pesquisa, né? Em ambas as atividades vai exigir esse senso de busca, né? Por um conhecimento a mais, né? Por outras fontes além da sala de aula, né? Então
é importante criar essa postura já no início da graduação. Tá? Então, se eu tenho aqui outro exemplo de ângulos opostos pelo vértice, né? Digamos que eu vou considerar esses dois ângulos aqui. Um tem 40 graus, né? E o outro tem, sei lá, eu não sei, tem 2x menos 10 graus, tá? O que eu disse que os ângulos opostos pelo vértice são? Eles são o quê? Iguais. São iguais. Então eu não sei exatamente qual a medida deles, mas eu sei que eles são iguais. Então eu vou expressar isso através de uma igualdade, né? 2x menos 10 igual a 40, né? Aí é uma equação do primeiro grau, a gente sabe resolver, não é? Como é que a gente resolve isso? O 10 está subtraindo, vai para o outro lado, somando, né? Então deixo 2x, 40 mais 10. 40 mais 10 é 50. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 50 por 2, 25. Então, nesse caso, o valor de x é 25. Tá? Então, é assim que a gente utiliza, por exemplo, o conceito de ângulos opostos pelo vértice para tirar uma informação a respeito de uma variável de um problema. Né? Então, aqui é claro, é um caso bem simples, né? Mas se eu tivesse um caso um pouco mais elaborado, por exemplo, assim, né? Eu tenho aqui um ângulo reto, né? E vou traçar aqui um outro ângulo. Opa! Né? Onde vamos ver. Vamos considerar esse ângulo aqui medindo, sei lá, x mais 40 graus, né? E esse outro ângulo aqui medindo, de novo, esse 2x menos 10 aí, né? Então, o que eu posso fazer para descobrir quem é o x nesse problema? Que informação eu posso utilizar para descobrir quem é o x? E aí? A gente não sabe exatamente quem é esse ângulo e nem quem é esse outro ângulo aqui, certo? Mas a soma deles tem que dar quanto? 90 graus. 90 graus. Por quê? Porque eles são ângulos adjacentes, né? E a gente vê que da forma como eles estão justapostos, né? Eu já marquei aqui, que a soma deles dá um ângulo reto, né? Então, só esse símbolo aqui no canto me deu a informação que eu precisava, certo? Então, embora eu não saiba quem são os ângulos, eu sei que a soma de x mais 40 com 2x menos 10 tem que dar 90 graus, certo? Agora ficou fácil, né? De novo uma equação do primeiro grau, né? X somado com 2x dá 3x, 40 menos 10 dá 30, e o 90 aqui eu repito, né? Tenho 30 somando no primeiro membro, passo para o outro subtraindo, fica 90 menos 30, né? Então fica 3x igual a 60. Aí o 3 passa dividindo, né? Então fica x igual a 60 sobre 3. X igual a 20. Pronto. Mais uma vez a gente utilizou aí uma propriedade dos ângulos, né, para descobrir o valor do x no problema. Certo? Agora vamos ver se eu encontro aqui um pouquinho mais desafiador. Vamos ver. Olha só. Esse aqui eu acho que é um pouco mais interessante. Novamente eu tenho o caso de ângulos opostos pelo vértice, né? Porém, eu tenho a seguinte situação.
Eu tenho que esse ângulo aqui mede y, esse ângulo mede z, esse ângulo aqui mede x, né? E o problema me fala o seguinte: o ângulo x ele mede a sexta parte do ângulo y, ou seja, ele é y sobre 6, né? Mais a metade do ângulo z, né? Com base nisso, ele pergunta quem é o ângulo y. E aí, como é que a gente resolveria esse problema? Quem é o ângulo y? O que a gente pode utilizar aí a nosso favor? Alguma ideia? E aí, gente, o que esse problema aqui nos sugere, da forma como está colocado aí? Qual a primeira informação que a gente consegue tirar? Não são ângulos opostos pelo vértice, né? O que eu consigo falar sobre os ângulos x e z, por exemplo? Que eles são iguais. São iguais, ó. Então a gente já tem que x e z são iguais porque eles são opostos pelo vértice, né? O que mais? Que a soma deles equivale a 270? Repete, por favor. A soma de x, y e z vale 270 graus. Não necessariamente, sabe por quê? Porque ele não nos informou que esse ângulo aqui é reto. Se ele informasse que esse ângulo era reto, você estaria correta, porque esse outro ângulo seria também, né? E por questão de serem opostos pelo vértice, esse outro também seria. Aí, de fato, todos os ângulos aqui seriam retos, né? Mas sem essa informação, a gente não pode fazer nada a respeito disso, né? Então, com o que o problema nos informou, não dá para tirar essa conclusão. Então, por enquanto, a gente só tem isso, ó, que x é igual a sexta parte de y somado com z sobre 2, né? E que x é igual a z foi o que a gente obteve por construção, né? Já que os ângulos são opostos pelo vértice, né? E com base nisso, dá para fazer alguma coisa? Olha o que a gente tem aqui, ó, né? Vamos fazer assim, vamos voltar nessa primeira equação aqui de cima e aqui está dizendo que x é igual a z, certo? Ou seja, no lugar do z, aqui, eu posso colocar o x, é o que essa equação está dizendo, né? Então eu posso reescrever assim, ó, x é igual a y sobre 6, né? Mas, como z é igual a x, eu posso colocar como x sobre 2, certo? Como eu já tenho x lá no primeiro membro, eu pego esse x sobre 2 que está somando, passo para o primeiro membro subtraindo. E eu vou ter assim, ó, x menos x sobre 2 igual a y sobre 6, né? Quanto é x menos x sobre 2? Dá quanto isso aí? Eu pego uma coisa e tiro a metade dela, o que sobra? E aí? Menos x? Não, se eu pego uma coisa e tiro a metade dessa coisa, o que sobra? Não seria a outra metade? A outra metade. Né? Então, é exatamente isso. Se prefere, pode fazer pelo o MMC, né? X menos x sobre 2, né? Aí aqui o denominador é 1, certo? MMC entre 1 e 2
é 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes x dá 2x. 2 dividido por 2 dá 1 vezes x, dá só x. 2x menos x dá x. Então, x sobre 2. Né? Então, o resultado aqui, x sobre 2 igual a y sobre 6. Né? E aí, o que mais dá para fazer? Né? Eu não quero o valor de y, então a gente, só para ficar mais fácil a nossa visualização, a gente pode colocar assim, ó, só inverter a igualdade, y sobre 6 igual a x sobre 2. Né? Só porque a gente está acostumado a isolar as coisas que estão do lado esquerdo da equação. Né? Aí o 6 que está dividindo, a gente leva por outro lado multiplicando. Né? Ou seja, y é igual a 6 vezes x sobre 2. Né? Aí como você tem o 6 em cima multiplicando e o 2 aparecendo sozinho embaixo, você pode cancelar um com o outro. Né? 6 dividido por 2 dá 3. Né? Aqui vai sobrar só o 3. Y é igual a 3x. Né? E pronto. Essa é a resposta. Nem sempre vai dar para a gente achar um valor numérico exato, né, do ângulo, porque não tem essa informação. Né? A gente vai ter que exprimir a resposta em função de outro ângulo. Certo? Então, como é que ficaria o nosso desenho no final das contas? Ficaria assim. Esse desenho ficaria mais ou menos assim. Opa, fazer aqui menor, né? Se aqui é um ângulo x, né? Por construção, né? Por ângulo ser oposto pelo vértice, esse ângulo aqui também é x. E como esse ângulo aqui de cima é y, a gente acabou de descobrir que ele é o triplo de x. A gente teria uma configuração semelhante a essa. Né? Aí, a gente poderia continuar a encontrar a resposta com outras informações do problema. Né? Assim, dá para poder parar por aqui e dizer que y é igual a 3x. Né? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Se a gente quer um resultado numérico para x, é possível. Né? É possível sim. A gente pode usar esse fato aqui. Ó. Cadê? Ângulo suplementar. Né? A gente vai utilizar o conceito de ângulo suplementar para fazer isso. Porque olha só. Vamos fazer assim. Vamos imaginar aqui, ó, um ângulo reto passando aqui. Opa. Aqui não deu. Se aqui eu passo um ângulo reto, certo? Com essa reta, digamos que essa aqui seja uma reta R, tá? Se esse ângulo aqui é reto, esse outro ângulo aqui formado também é reto, certo? Isso significa que esse ângulo aqui, ó, y somado com o ângulo x tem que ser igual a dois ângulos retos. Né? Vocês entenderam o que eu falei? Sim ou não? Sim, né? Então, outra informação que a gente tem é que x mais y tem que ser igual a dois ângulos retos. Só que um ângulo reto é de 90 graus. Né? Dois ângulos retos é 180 graus. Certo? Então, a gente pode fazer assim. Aqui. Né? Y é igual a 3x. Né? Como a gente quer o resultado para... A gente quer o valor de y, né? A gente precisa fazer outra coisa aqui, ó. Nessa equação, para não ter que finalizar ela aqui, né? A gente pode pegar esse 3 que está multiplicando e passar dividindo para o outro lado. X igual a y sobre 3. Tá? Por quê? Porque fazendo isso eu vou ter o seguinte sistema assim, ó.
x mais y é 180 e x é igual a y sobre 3. Né? Aí eu pego esse valor que eu tenho do x e substituo na primeira equação. E faço assim, ó. Onde tem x eu coloco y sobre 3. Somado com y é igual a 180. Né? Agora eu pergunto para vocês, quanto é y sobre 3 somado com y? Quanto dá aí, fazendo, tirando MMC, ou sei lá como vocês resolvem esse tipo de fração? Aqui, quando não aparece nada, o denominador é 1. Como ficaria a soma dessas duas frações? E aí, quanto é y sobre 3 mais y sobre 1? O colega respondeu ali, ó. Ele deu 4y sobre 3, né? Olha como é que ele fez, ó. Ele tirou o MMC entre 3 e 1, que é 3, né? Aí depois você faz o quê? 3 dividido por 3 dá 1, 1 multiplicado por y dá y. 3 dividido por 1 dá 3, multiplicado por y dá 3y. Então dá 4y sobre 3. Né? Então, continuando, você teria 4y sobre 3 igual a 180. Né? Uma recomendação, se vocês ainda têm dificuldade com soma de frações, essas coisas, eu recomendo que façam uma revisão assim, muito boa, né, com esse conceito, porque vocês utilizarão muito, mas muito mesmo esse conceito no decorrer do curso, né? E nem todos os professores vão fazer o passo a passo como eu estou fazendo agora, certo? Era um conceito que é considerado básico, né? Então vocês já deveriam estar dominando, tá? Como é que funciona a soma, divisão, multiplicação de frações, potenciação, todas essas coisas que a gente geralmente aprende lá pela 7ª série, se eu não me engano, né? Que cá entre nós é bem complicado assimilar mesmo, né? Tem que praticar muito para assimilar, né? Vão ser ferramentas essenciais, né? Então, continuando, ó, esse 3 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, né? Então, continuando aqui embaixo, você tem 4y, 3 vezes 180, aqui, ó, 180 multiplicado por 3, né? 3 vezes 180 dá quanto, gente? Dá 30 mais 24, dá quanto? 500 e... (18 vezes 3, só imaginar aí, ó. 540. Isso, 18 vezes 3 dá 54, né? Com 0, 540. Né? O 4 que está multiplicando passa dividindo. 540 dividido por 4. Aí só fazer por partes, né? 540 por 2, 270. 270 por 2 dá 135. Y mede 135 graus. Essa foi bem mais complicada que as anteriores, né? Aí utilizou mais conceitos juntos, né, do que as questões anteriores, certo? Então, é um exemplo aí de questões que vocês vão encontrar. Todas essas eu tirei do livro, né? Escolhi aqui de forma aleatória, estão lá na lista de exercício, né? Por quê? Porque para montar a lista de exercícios de vocês eu também tirei desse livro, né? Escolhi lá de forma aleatória e saí colocando lá na lista, tá? Algumas delas vocês encontram, tem a solução, né? É claro que essas eu não coloquei na lista, mas por ter a solução vocês têm um guia, né, de como resolver outras, né? Tem uma ideia, dá para poder tirar uma estratégia, tá? E essas que eu resolvi aqui também já dá para servir de uma pequena ajuda, ok? Alguma dúvida até aí? Ou alguma observação? Algo do tipo?
Não? Bom, então, nesse caso, o colega perguntou se a aula está sendo gravada. Sim, eu gravo todas as aulas e eu as disponibilizo lá no meu canal, no YouTube, e eu mando para vocês, tá? Justamente para quem não pode acompanhar a aula ao vivo, para que possa assistir depois, se achar necessário, né? Para aqueles que não acham, tudo bem, pode pegar só a lista mesmo e mandar ver, né? Fazer é o ideal, inclusive, né? Mas se acharem necessário assistir a aula, estará lá disponível, ok? Então, já que não há dúvidas, a gente vai encerrando por aqui e daqui a pouco eu mando lá a aula e as anotações no grupo e a próxima atividade também, certo? Então, boa noite a todos e até a próxima aula. Boa noite.